Boa noite a todos. Sou Rosângela Lopes, é, estudante de jardinagem. Não acabei o curso ainda, assim que vocês tenham piedade de mim. Não façam perguntas difíceis. É, e antes da gente começar com essas coisinhas que vocês estão vendo aí, esses kits, eu quero falar um pouquinho de mim, do meu envolvimento aqui com a jardinagem. Bom, eu vim do campo, morava com os avós no campo, fui criada com os avós, e, e bom, com isso, né, com a natureza, com a horta em casa e coisa e tal, um montão de coisas que eles produziam, e com 12 anos, mas a gente foi para a cidade, porque os meus avós já eram já velhinhos e estavam sozinhos, eu era criança, não podia ajudar muito no campo, e, mas eles sempre estavam se lembrando, se lamentando que aqui na cidade a gente tem que comprar tudo, e era sempre um desgosto quando subia o leite. Aí o leite subiu, gente, a gente podia estar no campo tirando leite da vaquinha e coisa e tal. Então eu cresci com essa ideia de querer sempre voltar para o campo, né? Ou ter um lugar para ter essas coisas que eu fui criada entre elas, né? Então, pois a vida foi me levando para outros lados, para outros rumos. Imagina, agora eu estou aqui vivendo num piso onde eu não via nenhuma possibilidade de criar nada na minha terraça, essa daí, ó. Tá vendo? Ela era assim de limpa quando eu cheguei, não tinha nada, e sempre a gente abria essas portas, essa janela e dizia, aqui não vai dar para fazer nada mesmo, né? Mas, claro, eu sempre pensando, não é possível, vai ter que ser possível fazer alguma coisa aí. E tentei muitas vezes cultivar alguma coisa, mas sempre morria. E eu pensei, não é possível, né, que realmente não possa criar nada aqui. Vou ter que pesquisar, vou ter que estudar um pouco e decidi, então, me aprofundar nesse negócio, entrei nesse curso, faz pouco tempo, gente, isso daí é recente, é de dois anos para cá. É, então, eu aprendi um montão de coisas logo no primeiro trimestre, eu já tinha um montão de coisas, germinando todas as sementes que eu encontrava, pegando mudinha na casa dos outros, e pesquisando e aprendendo, e consegui mudar a minha terraça, essa que era seca, e hoje eu tenho uma terraça que eu poderia dizer que é produtiva. E mudou, porque era super quente lá fora, a gente não podia abrir a porta, que entrava um calor tremendo. Hoje é muito mais suave o clima, porque, claro, a gente pensava que as plantas não podiam viver ali porque era muito quente, só que as plantas transformam o ambiente também, elas absorvem muito calor, ou seja, todas juntas assim, mudaram muito o clima da terraça, é muito mais fresca hoje em dia. E hoje eu estou aqui, vocês também estão aqui porque estão interessados, não é? Ou não? Estão interessados em aprender a não matar mais plantinhas? Tem umas que morrem, sim, porque as plantas têm um ciclo, né? Principalmente essas hortaliças e essas coisas, elas têm um ciclo de vida muito curto. Então, tem gente que pensa que mata, mas não, elas morrem mesmo. Pelo ciclo delas, que é muito curto, é pequeno, então são bienais ou anuais, então elas acabam morrendo mesmo. Pois é, quando você compra uma planta já crescida do mercado, da floristeria, não sei onde, ela está adaptada a outro clima, né? Um clima, ou seja, numa coisa mais controlada, que o calor, a água, tudo isso, elas estão adaptadas a isso. Foram germinadas num ambiente que não tem nada a ver com a sua casa. Então, a gente, para não matar elas rapidamente, né, precisamos adaptar elas à nossa casa, que seria, então, ir colocando elas gradualmente no sol. Fazer esse processo de adaptação, tirando elas no sol, no primeiro dia 1 hora, no outro dia 2, e assim até você ver que ela aguenta, porque elas mudam de cor, sabe? Essas plantinhas muito verdinhas, elas começam a levar elas para o sol, elas se escurecem. É que elas estão criando resistência para aguentar o sol, né? Já podíamos, né?
E eu vou ajudar vocês. Umedecemos bem a fibra de coco. Não, até ele ficar bem úmido, sabe? São uns 30 ml, assim. Esperar 3 minutos que ele vai aumentar de tamanho. Bom, gente, vamos lá. Todo mundo umedecendo o vasinho. Olha mais. A gente colocou esse plástico assim, ó, para você não passar, sabe? Você pode também assim. Eu acho que sim, hein? Temos que... Sim, tá crescendo já o seu aí, ó. Tá aumentando de tamanho. Ele aumenta de tamanho. A gente molhou, espera. Aí mexe até. Não, ele vai aumentar de tamanho e aí vai se soltar praticamente sozinho. Tá? Pode pôr mais água que ele aumenta mais. Ele quase enche o copinho. Gente, ele com os 3 minutos que você deixa, ele sobe aqui em cima. Que é a fibra de coco. Pouca água. Pouca água? Porque ele tem que subir até aqui, gente. Mas assim, tem que dar um tempinho para ele. Agora espera ele crescer. Próximo passo, gente. Vamos fazer o seguinte, então. Vocês podem terminar de molhar em casa, tá bom? Para não levar ele tão encharcado também. E vamos plantar, então? Todo mundo com a semente na mão? O palitinho é para a gente remover, mas se você quiser remover com o dedo também, não passa nada. Vamos conectar com a mama terra. Então, aqui, a semente, nós vamos plantar agora pouquinho, tá bom? São 3 ou 4 sementinhas, tá bom? Vou jogar tudo isso aqui. Se você quer, sim, tá? Vai nascer muito, muito. Que depois você vai ter que tirar, abrir. Depois que tiver muito grande, ele vai formar uma toceira muito grande. Eu aconselho 2 a 3 sementinhas, com 4, 5, entendeu? Não todo isso aqui, porque é muito. Só em cima, tá bom, gente? Não afundem. Só joga ela por cima e tapa. Já semearam todos? Bom, agora você que já plantamos, né? Não é necessário tapar ela, né? Assim, tapar muito, mas um pouquinho. Ela tem que ficar na superfície, sabe? Aí o plástico que está aí, vocês enrolam, sabe? Porque como tá molhado e tal, mas na casa de vocês não é preciso manter ele assim, tá bom? Vocês colocam ele agora perto da janela, onde vai captar só calor e tem que estar úmido, tá? Sempre, todo dia molhar ele, para ele não se secar totalmente. Assim, a sementinha vai germinar dentro de, não sei, gente, 2 semanas, vai variar. E uma vez que esteja germinado, se tiver muita sementinha, que de repente vocês podem ter colocado demais, não passa nada, elas vão germinar. Troca de vaso, tá bom? Quando atingir aqui uns 5 centímetros e tal, pode trocar de vaso, porque vocês podem ver que isso aqui vai acabar se derretendo, né? Então, coloca no maior e não precisa nem mexer, no caso. Se quiser, tira aqui embaixo, se já não tiver aberto, né, pela umidade, tira essa parte de baixo, coloca em outro e pode deixar. Sim, tem que pôr água, manter úmido. Sempre, manter ele úmido e sol. Vai secar muito rápido, porque como é fibra de coco, seca muito. Cada 2 dias. Mas, se tiver muito no sol, eu estou regando todo dia o meu, ele seca rápido. E a semente, ela tem que estar úmida. Manjericão, salsinha e menta, tá bom? Tá variado. Então, tem salsinha, tem menta. A menta, gente, é invasiva, tá bom? Ela é muito, muito invasiva. Então, se você quiser misturar com outra planta, ela pode afogar as outras plantas, porque ela cria muita raiz. E ela se espalha muito rapidamente, por debaixo, você nem vê. Quando vê, ela já tomou conta do vaso. Bom, agora vocês levam para a casa de vocês, coloquem lá na janela, manter úmido, e dentro de uns dias vai aparecer a sementinha. E depois vocês decidem se querem realmente transformar numa planta maior, né? Que aí dentro não vai crescer muito. Pois isso, manter ele no sol, no calorzinho,
E se vocês colocarem na janela e ver que ele está bem, que está bem adaptado e tal, não tira daí, já deixa aí, porque as plantas elas sentem essas diferenças de calor, né? Porque eles precisam de calor e sombra. Se ficar muito no sol, pois pode se queimar. E depende do que você adaptar também a planta, sabe? Se ela está habituada, tem plantas que se adaptam muito bem aonde você colocar ela, mas tem que fazer esse processo de adaptar ela. Eu mesmo na minha terraça, as minhas plantas, é um pouco de mal, é um pouco, eu sou um pouco cruel. Eu falo, olha, você fica aí, se você sobreviver, muito bem. Se não, sinto muito. E as plantas, pois, a gente tem que sempre vigiar elas, porque mesmo que a gente fala assim, que nem os cactos, né? Os cactos, todo mundo pensa que o cactus, ele não precisa de água, né? Na natureza, ele não precisa de água, na natureza, as plantas não precisam de nós para nada. Mas, estando na nossa casa, elas precisam, sim, do nosso cuidado. É igual um cachorro, é igual até um filho que é pequenininho, você tem que dar tudo para ele. A planta também, você tem que acabar fornecendo para ela tudo aquilo que ela precisa, porque dentro de um vaso pequenininho, pois os nutrientes se acabam muito rápido. E é por isso que tem abono, que tem muitas coisas agora para você manter a sua planta viva e feliz. As plantas já que estão grandes, que começam a florir, vão florescer. Se você quiser alongar a vida delas, porque essas daí são anuais, e a salsinha pode ser até bienal, é cortar a, a flor. Tá? Ela começou a soltar a flor, corta. Não deixar ela florir, porque o ciclo dela, gente, é esse, é crescer, reproduzir e morrer. O ciclo dessas. E é muito rápido o ciclo dessas plantinhas. Então, se ela florescer der semente, ela vai morrer, porque ela já cumpriu a função dela. Então, não vamos deixar ela fechar o ciclo dela, cortando, não deixando ela por sementes. Pulo aqui. E já é o final, gente. Acabou. Ai, eu não sei para quem é mais alívio, se para mim ou para vocês. Mas, sinceramente, eu espero que vocês tenham aprendido algo comigo, que essa é a minha maior intenção. Vamos dar um aplauso para. Obrigada, gente. Obrigada. Maravilhoso. Eu estava morrendo de medo. Olha, foi muito interessante, né? Boa noite. A palestra que eu preparei para vocês assim, saiu do fundo do coração. Por quê? Porque tem história, tem um pouquinho da minha vida aqui. Então hoje vocês vão conhecer o meu lado um pouco humana, pessoal. Às vezes as pessoas me sigam no Instagram, eu estou sempre lá falando sobre cálculo, sobre lei. Mas eu também gosto de cuidar da minha casa, eu tenho filho, eu tenho marido, e eu sou apaixonada por Feng Shui. Eu estudo Feng Shui há mais de 20 anos, e fiz um curso. Então, por isso, baseado nessa história que eu vou falar para vocês, a gente vai começar agora. Então, esse é o tema, como transformar o seu piso em um lar. Né? Então, o que será que tem um lar, hein? Bom, então, vou começar a minha história. Gente, muitas pessoas aqui têm o sonho de morar fora. Muitas. Se eu perguntar aqui, muitas pessoas vão falar, eu projetei morar fora. Porém, eu nunca quis morar fora, eu nunca pensei em morar fora, somente em viajar mesmo, né? E hoje eu percebo que tem pessoas que querem conhecer tanto o mundo que não basta viajar, tem que morar. Se não morar, não tem graça, né? E, bom, meu marido recebeu uma proposta e falou, vamos. Aí eu falei assim, não vou não. Aí ele falou assim, poxa, mas vai ser legal tudo. Aí a minha família, vai sim. 2, 3 aninhos vai passar rapidinho. Aí eu falei assim, poxa, é verdade, né? Então eu vou, moro lá por 2, 3 aninhos e depois eu volto para minha cidade de Santo André. Alguém aqui do Grande ABC? Ah, de Santo André! Tá vendo, gente? Sempre tem alguém de Santo André. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia falar espanhol.
E não conhecia a Cris também. Não sabia falar espanhol. Eu só falava buenos dias e acabou. Outra coisa, choque cultural. Gente, eu não estava preparada para um choque cultural, não. Tem gente que adora o choque cultural e tem gente que odeia. Eu vou contar para vocês que tinha horas que eu não entendi essa maneira, né? Do tipo, olha, você quer ir lá na minha casa? Não! Nossa, que grosseria! Mas não é, porque a gente, né, sempre fala, não, sabe o que é? Olha, eu não vou porque eu tenho um compromisso, tudo, mas eu adoraria ir, né? A gente tem o jeitinho, sem querer, o brasileiro tem a comunicação não violenta, né, Elisa? É por natureza. Depois, mudança de rotina, o que eu vou fazer? Bom, eu tinha escritório. Estava trabalhando, fazia audiência, adorava fazer audiência. E como que eu ia fazer audiência aqui? Nada, né? E aí, o que aconteceu? Com a gestão do meu escritório, que eu tenho uma sócia, eu fiquei fazendo só o back, só peticionava e ficava contando os dias de prazo. Gente, era uma depressão, porque eu adorava conversar com meus clientes. Mas eram só por 2 anos e meio, 3, então tudo bem, né? Aí, o que aconteceu? Essa daqui, gente, é o pior. Oportunidades contra crenças infinitas. Por quê? Madrid tá cheio de oportunidade. Olha só, a Cris, a Dani, a Renata e o Júnior vão falar sobre oportunidades. Só que se você não se sente em casa, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, isso não é para mim. Eu fiquei durante 2 anos e meio, 3, dizendo, eu já estou indo embora, eu vou ficar aqui de passagem. Então nada é para mim. E aí, eu adorei essa frase, porque ela representa bastante para mim. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E sabe por que fez tanto sentido para mim? Porque quando deu os exatos 2 anos e meio, 3, a empresa vetou a volta do meu marido para o Brasil. E sabe o que aconteceu? Eu me ferrei. Eu falei assim, pronto, não volto para o Brasil. Outra coisa, não sei falar espanhol, não aproveitei nada daqui, não sei fazer a tortilha, não sei fazer a paella, e agora o que eu faço, né? Bom, tudo bem, aí isso foi em outubro, em dezembro eu fui para o Brasil, passei Natal, Ano Novo, e como meu sogro ia fazer 70 anos, a gente ia voltar na Páscoa de 2020. E o que aconteceu em 2020? A pandemia! E aí foi onde ficou bem complicado para mim, porque eu senti que eu tinha que começar um novo. Eu percebi que eu não estava me sentindo em casa, eu não tinha um lar. E aí foi onde eu comecei a mudar e falei assim, agora eu vou começar a fazer diferença, né? Porque tá tudo fechado, não vou poder ir para o aniversário do meu sogro, a minha casa não tem uma plantinha, não tem meus objetos, não tem nada, o que eu faço? E aí eu comecei a pensar o quê? Primeiro, aceitar que eu estava longe. Gente, não tem coisa pior na vida do que você tentar viver no Espanha e Brasil. Você não vai viver nenhum e nem outro. Não adianta. Vai ser dolorido. Você deixa de fazer parte da vida das pessoas que estão no Brasil. Quer que você queira acreditar ou não. Sentimento, amor, no carinho sempre vai estar aqui. Mas você não vai mais fazer parte do cotidiano. Então você tem que criar um cotidiano aqui. Aproveitar o momento, o tempo não volta. Isso daqui foi onde mais me doeu. Que eu percebi que eu não tinha aproveitado o Brasil e também não tinha aproveitado a Espanha. Ou seja, joguei aqueles 2 anos e meio, 3 que iam passar rapidinho. Não voltaram. Não vão voltar. Acabou. Já era. Observar e aproveitar o que o país tem a oferecer. Gente, olha só.
Você tem a oportunidade de se reinventar. Gente, eu odiava essa palavra, eu queria matar a Elisa. Eu falava assim, o meu escritório está em São Paulo. Ah, legal, e você vai fazer o quê? Como que você vai conseguir clientes? Eu, não, mas aí é com a minha sócia. Tá, e cadê sua responsabilidade? Você tem que se reinventar. Gente, eu queria morrer. Eu falava, eu não quero me reinventar, não. Não quero. No fim, eu me reinventei. Depois, criar novas rotinas. Gente, isso daqui eu acho que é o principal, principalmente para a mulher. Sabe por quê? Porque se você acompanha o marido, como foi o meu caso, o marido vai trabalhar, o filho vai para a escola, e você vai fazer o quê? Vai entrar no looping de organização e limpeza? Eu entrei, hein? Toma cuidado. Já fica a minha dica. Eu era louca, agora não mais. E aí, o que que acontece? Começa a criar rotinas, começa a colocar estudo, começa a colocar, participar de todos os eventos, o que que eu posso mudar na minha rotina, o que eu posso mudar na minha vida. A vida é só uma, o tempo não volta. Não é assim? A vida não tem replay? E pois é. Criar novas tradições com a família e amigos. Sabe o que eu fazia? Por exemplo, Dia das Mães. Era depressão para mim. Porque eu ficava imaginando quando que era, como ia ser na casa da minha mãe, na casa da minha avó, na casa da minha sogra. Quer dizer, na verdade, a casa da minha mãe e a minha família se encontrava na casa da minha avó. Não tinha mais a minha avó. E aí eu ficava muito mal. Hoje não mais. Criei tradição com meus amigos e com a minha família. Com certeza, crie, você é responsável. Às vezes você pode até falar, tá? Porque eu pensei muitas vezes, não, mas eu acho que eu não tenho, assim, talento, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas será que as nossas mães, as nossas avós também estavam preparadas para ter criado toda esses eventos? Não. Vamos lá, vamos fazer acontecer, pronto e acabou. Então, gente, eu convido, ó, vocês podem comemorar 2 vezes os Dias das Mães. Eu falo que o primeiro Dia das Mães da Espanha é o meu, e o segundo é o do Brasil. Então, ó, comemore, 2 domingos para vocês comemorarem. Meu lar, gente, essa é a frase principal para mim. O meu lar é onde está o meu coração. Personalize e cuide da sua casa, a sua casa extensão. Sabe por quê? Porque eu tinha uma coisa, por que eu vou personalizar e vou cuidar da minha casa se eu estou aqui morando de aluguel e daqui 2 ou 3 aninhos eu tô indo embora? Aí eu sempre fui uma pessoa que adorei, assim, decorar, arrumar minha casa, comprar plantinhas, esses negócios. Gente, eu não tinha planta, eu tinha um lírio da paz. Um. Só, o resto não tinha mais nada. Quando terminou a pandemia, para quem conhece um pouquinho ali de Santinaro, tem um viveiro que se chama Xangai. Eu fui lá e gente, eu fiz a festa, comprei tanta planta. Algumas sobreviveram, outras morreram, né, Rô? Planta também morre, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês transformarem a casa de vocês em um lar. E a primeira coisa é isso, ó, pensar que o coração, sabe, pensar com o coração, trazer as coisas do coração onde vocês estão. Independente se vocês vão embora, vão para outro país, não importa. O importante é o aqui e agora. Então, nós vamos cômodo por cômodo. E é assim, o que acontece? Quando a gente fala em Feng Shui, eu tenho que dar essa dica, né? A gente fala em observar. Então, você vai observar o ambiente. Esse ambiente está como? Está com bagunça? Está limpo? Está sujo? Então, sempre entra aquela organização e aquela limpeza básica. O que acontece? Muitas vezes, a gente tem a casa que, assim, você acaba de arrumar e daqui a pouquinho já está uma zona tudo de novo. Sabem por quê? Porque a gente só arruma. Quando a gente contrata uma organizer, igual a Dani, a gente aprende a organizar. E aí não vai ter mais arrumação. E aí, sabe o que vocês fazem? Vocês já contratam a Dani ainda, ó. Vai receber um autógrafo, Dani? Pois é, personal.
Personal organizer. Então, vamos lá. Aqui, hall de entrada. Gente, hall de entrada é o principal para o Feng Shui. Sabe por quê? Porque é onde você entra na sua casa quando você está retornando. Então, quando você sai, quando você chega. E quando você chega, é legal você ter um acolhimento. E como que você faz isso? Você tentar arrumar o ambiente para poder te receber. Então, você vai colocar ali um cabideiro, você vai colocar um lugar para os portas-objetos, igual aqui, né? Eu vou te falar, eu adoro espada de São Jorge. Então, na porta da minha casa tem uma espada de São Jorge, mas precisa ser uma espada de São Jorge? Não, pode ser uma outra planta também, mas o importante é ter uma planta. Vocês vão ver que a casa vai ficar tão acolhedora, vai ficar tão gostosa. Fragrâncias e cristais, é muito gostoso também. Tem pessoas que gostam de cristais, tem pessoas que não. Mas o importante é você fazer com que o seu hall de entrada ele te abrace. Sala de estar. Gente, aqui também foi uma outra coisa que eu relutei muito, né? Porque eu falava assim, eu já vou voltar, né? Então eu não preciso de cortina. A cortina, ela traz tanto aconchego pro ambiente. Então coloca assim uma cortina, uma mantinha, uma fragrância. E sabe o que eu acho que é o mais importante, um porta-retrato, tudo? É você promover o encontro com os seus amigos. Igual este ano, né? Vai ter a Copa, sabe? Já chama os amigos, sabe? Faz aquela sessão ali para receber os amigos, assistirem um filme, né, a Copa. Às vezes você está em casa, só você e seu marido, dá para fazer também uma sessão de cinema. Às vezes está com um filho. Aproveite, crie ocasiões, crie momentos especiais, porque sabe o que acontece? É isso que vai fazer a diferença entre uma casa e um lar. É vocês começarem a criar momentos, porque no fim, o que a gente leva são os momentos. Sala de jantar. Aqui, eu adoro, assim, você poder colocar plantas, e eu coloquei essa orquídea aqui, olha, de propósito. Por quê? Eu já matei várias orquídeas. Alguém mais aqui? Pois é, se você adora uma orquídea, às vezes você pode pegar e ter uma artificial, aí você não mata. E para o Feng Shui dá igual. Agora eu vou contar uma história para vocês. A minha amiga, ela matava várias orquídeas, e aí a mãe dela pegou e deu uma orquídea para ela. E aí ela pegava, ia lá, borrifava todo dia a orquídea, tudo. E aí ela passou mais ou menos uns 2 meses, ela falou assim, mãe, essa orquídea tá durando pra caramba. Aí a mãe dela começou a rir e falou assim, filha, essa orquídea é artificial. Nem ela acreditava. Então, gente, olha, vocês podem procurar uma orquídea bem boa. Gente, esse é o cômodo preferido para mim, é a cozinha. Porque foi aqui onde realmente transformou a minha vida, onde me ajudou a transformar o meu piso em um lar. Porque é aqui que você pode passar tempo com a família, sabe? Por exemplo, nos aniversários, a gente sempre tinha costume de fazer bolo, tudo. E eu vou confessar uma coisa, eu sou péssima em bolo. Não sei fazer bolo, não. Mas o meu marido gosta de fazer bolo, sabe? E aí ele ia fazendo um ou outro. Aí eu falei assim, amor, por que você não pega e não vai fazer um curso? Aí ele foi lá no Lígia do Madrid, sabe? E ele fez os 3 módulos de bolo. Então, assim, gente, aproveite, vai fazer um hobby, né? Vai fazer um hobby na cozinha. E agora eu já estou falando para ele, olha, já tenho o de massa, vai fazer o de massa. Eu acho que você precisa fazer o de massa. Então, e assim, sabe, não adianta. Cozinha,
são experiências. Às vezes, assim, você faz uma receita e ela é tão gostosa que dá para repetir. Mas às vezes você erra tanto, ou então ela não é muito boa que não dá para repetir. É igual a Mônica estava falando, né? O que eu estava comentando, cozinha é tão bom, né? Sai um cheiro tão bom, né? Quando está cozinhando, ela fala assim, depende, pode ser o cheiro de queimado. Aí fica ruim. Mas não tem problema, errou, vai de novo. Então, olha, se arrisque. E eu acho que é bem isso mesmo. Cozinhar é como fazer mágica. Você mistura vários ingredientes e cria a poção da felicidade. Gente, quantas pessoas aqui não lembram daquela comida gostosa da avó? Aquele pão quentinho, né? A minha avó adora fazer pão. Eu me lembro, assim, daquele cheirinho do pão saindo, o cafezinho fazendo, tanto é que eu amo café. As massas, né, que ela sempre faz. Então, sabe, invista o seu tempo para isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, vou comprar pronto. Não tem problema comprar pronto, mas se programe também para ter, porque fazer algumas coisas na cozinha, porque sabe o que acontece? O nosso tempo, ele é escasso. Então, tem horas que a gente tem que falar assim, espera, o que eu vou querer fazer para mim e para minha família? O que eu quero fazer hoje, né? Que receita nova que eu vou aproveitar? E façam, e criam essas receitas, depois vocês me contam. Assim, e sabe uma coisa legal na cozinha? Né, para quem, esse cômodo da cozinha para o Feng Shui é muito importante. Para quem quer a prosperidade, tá aqui, ó. Sabe por quê? Por conta da transformação. Então, procure deixar as ervas, sabe? Coloca umas ervinhas aromáticas, os temperos, os potes, as frutas. Uma cozinha com fruta e uma cozinha sem fruta é uma outra cozinha, né? Então, aproveitem. Coloca umas plantinhas, fica lindo. E depois, aqui, o banheiro. Banheiro, gente, é um cômodo que muitas pessoas gostam de plantas no banheiro, só que aqui o que acontece? Tem muitos banheiros que não tem luz solar, são escuros, e as pessoas falam assim, poxa, mas que planta que eu posso colocar, né? E eu conversando com a Rosângela, eu vou dar algumas dicas. Uma, eu recomendo porque realmente dá certo, sobreviveram super bem. Que é o quê? O bambu da sorte. O bambu da sorte, gente, ele vai em ambiente escuro. Só trocar água uma vez por semana. Não trocou? Não tem problema. Pelo menos a cada uma semana. Aí também a Rô falou que tem para líquido também, como é que chama? As vitaminas, sabe? Para colocar na aguinha, tem o líquido. Para quem gosta de violeta, essa violeta também ela é ótima para cômodo escuro, ela se dá bem, tá? E eu coloquei a cor roxa de propósito, porque diz a lenda, isso eu não testei, tá? Eu testo um monte de coisa do Feng Shui, mas isso daí eu não descobri, não. Que a cor roxa, ela propicia a organização do ambiente, vamos ver. E depois também, outras duas plantas super bacanas é o lírio da paz, que ele tá aqui para baixo, e também a samambaia. Sim, eu trouxe uma dica para vocês. Eu coloquei assim esse olhinho de lavanda aqui, ó, porque para quem tá aquele dia cansado, sabe aquele dia que você fala assim, graças a Deus terminou? Então, aí você coloca umas gotinhas de lavanda assim na área da ducha, gente, dá uma relaxada muito boa, viu? Fica tão gostoso, sabe? Diminui um pouquinho a luz, coloca uma vela. O quarto, espaço para renovar energia. Gente, olha, tenta deixar o quarto, sabe, com uma cortina gostosa, uma mantinha, algo que você goste. Não tenham medo de investir no quarto, não tenham, porque realmente precisa renovar. Isso é algo muito bom, uma boa essência, mas toma cuidado com a essência, porque tem pessoas que são os primeiros 5 minutos, depois já começa a dar dor de cabeça, não gosta, então tem que
tem que ser moderado. E eu dei uma acelerada nesses cômodos porque eu quero falar desse daqui, ó, a pedido, viu, gente? Home office. Quantas pessoas aqui estão trabalhando em casa? Pois é. E o que acontece? A gente precisa ter um espaço gostoso para poder trabalhar, porque é dali que vem a nossa energia, é dali que vem o nosso sustento, e é dali que a gente precisa ter criatividade, né, Dani? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui algumas coisas assim, bem essenciais. Quando você está aqui sentado na sua mesa, faça de conta que vocês estão sentados na mesa de trabalho de vocês. Então, o que acontece? Aqui está a área de trabalho. Aqui, olha, eu pergunto e aí eu mostro na mesa. Quem aqui quer prosperidade no trabalho? Muito bem, todo mundo, né? Então, olha, você estando aqui sentada, a prosperidade, ele tá aqui, ó, nesse espaço aqui. Tá vendo? Esse aqui tá uma luminária, mas é o espaço ideal para vocês colocarem uma planta. A planta que vocês quiserem. Sabe o que é mais engraçado? Que quando a gente fala em prosperidade no Feng Shui, muitas pessoas pensam, oba, vou ganhar dinheiro. É dinheiro também, mas a prosperidade, gente, é você ter um trabalho que você gosta, é você ter a saúde, é você ter sucesso, é tantas outras coisas que estão envolvendo a prosperidade. Então, invistam mesmo. Aqui, olha, aqui tem o trabalho, ali a prosperidade. Onde está o monitor? É o ideal para vocês colocarem a lâmpada, tá bom? Que é para dar bastante claridade, para realmente você conseguir trabalhar. Gente, você que começa a trabalhar com uma luminária na mesa, você não consegue mais ficar sem luminária. Faz total diferença. E isso não é no Feng Shui, não. Isso é prática. No Feng Shui tem essa coisa. Mas, assim, por conta da vista. Então, olha, coloque, nem que for aquele tipo um grampinho, sabe? Aquilo ajuda pra caramba. Então, coloquem essa iluminação. Uma outra coisa também que eu acho super legal é o óleo de alecrim. Gente, ele dá uma renovada, sabe? Às vezes a gente olha assim para tela, olha para o que precisa trabalhar. Sabe quando é aquele momento que pesa no trabalho? Você tem uma olhinha de alecrim, faz toda a diferença. Realmente ajuda. E por quê? Porque a aromaterapia, ela traz aconchego, ela renova. Então, invista um olhinho de alecrim, em porta-retrato, colocando ali o filho, né? O filho, ou uma foto do casal. É tão gostoso, vai trazer aconchego para o seu trabalho. Traga essa harmonia para vocês. E, gente, essa daqui é a minha dica principal. Primeiro, cuide de você. Às vezes, a gente quer cuidar de todo mundo e acaba esquecendo da gente. Não dá. Sempre se você está num acidente, num problema, sempre você tem que cuidar primeiro de você, para depois cuidar do outro. Não que a nossa vida seja um acidente, mas quando a gente está bem, quando a gente cuida da gente, não se sente tão bem. Sabe, às vezes a gente pega um tempinho, vai sair com umas amigas, volta tão renovada, ou então, quando pega e sai só com o marido, deixa o filho, sabe, cuide de vocês, vê o que vocês querem fazer, porque é o principal, né? Não fique pensando no passado, no futuro, viva o hoje, e depois sim, você cuida da família, do pet, né, das plantas, e sempre lembrando que o tempo ele nunca volta. Cuide de você primeiro, cuide depois da sua casa. E é isso, e eu gostei muito dessa frase aqui, que a vida são eternas, são mudanças. A gente vai ter que aprender a lidar com mudança o tempo todo.
Essa pandemia foi o que aconteceu, né? Todo mundo teve que mudar. Não teve quem começou do mesmo jeito e terminou, né? Todo mundo passou por essa tempestade, alguns mais, alguns menos, mas todos passaram por alguma mudança. Então, gente, o meu desejo é que vocês realmente voltem assim para casa, lembrando que é muito importante cuidarem de vocês e fazendo com que o lar ele venha ter a cara de vocês e usem sempre elementos que vocês gostam, porque é isso que vai trazer o aconchego. E eu estava comentando com a Elisa que quando a gente tem um lar aconchegante, a gente se sente renovado e a gente consegue lutar, a gente consegue ter, sabe, força para falar, eu quero mudar, eu vou vencer, eu vou querer fazer. Você começa a ter planos, você começa a sonhar. Então, e às vezes é um detalhinho tão bobo, sabe? Às vezes é uma plantinha, uma almofada. E, gente, no lar, eu vou falar isso por conta de uma amiga muito querida que é arquiteta, você não tem limite. Não tem limite de gasto. Você pode gastar pouco ou você pode gastar muito, mas não se atrelem ao preço. Se faça o melhor. Eu gostei muito dessa frase que eu aprendi, eu tenho aplicado na minha vida, que é o quê? Faça o melhor com os recursos que você tem. Não importa se é pouco, se não é, se você julga de um jeito ou de outro, não importa. Faça o seu melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Meu computador só essa pessoa. Mesa, computador, eu trabalho em casa. Tá. Tem um monte de fotos já lá no escritório e tal. Mas, eu vi. Eu coloquei na direita, na minha mão direita, eu coloco uma Não, desculpa, é a esquerda, é a outra direita. Aí você pode colocar. Olha, como você trabalha no online, o online, ele é assim, ele tem horas que é um pouco tenso, né? Então, eu te aconselharia a planta com água, por exemplo, tipo o bambu da sorte. Porque aí porque a planta com água, ela é um filtro. Então, invista no bambu da sorte. Ou 3 ou 5 hastes, mas eu aconselho as 5 hastes, para ter bastante sucesso. Eu falo sobre plantas e eu tenho uma curiosidade. Tem uma pessoa que eu conheço também que trabalha com Feng Shui, e ela sempre me disse, em qualquer lugar do mundo onde tu estiveres, sempre tem que estar com planta, porque a planta absorve as energias negativas. E é sobre isso que eu queria perguntar para ti, porque assim, em muitas partes da minha casa, eu já morei em várias casas, eu sempre tenho plantas. E é muito engraçado, porque quando eu não estou de bem com a vida, ou alguém na minha família não está num momento bom, essa planta não dura. Sim. Ela murcha, ela morre, ela fica amarela, feia, mesmo que eu cuide. E quando o ambiente da casa está muito bom, sei lá, está num momento bem de prosperidade, que as coisas acontecem, essas plantas sorriem, literalmente sorriem. Então, independente de elas estarem na luz ou fora da luz, elas estão bem, estão vivas, sabe? E eu sempre guardei isso e sempre cuidei de colocar plantas em diversas partes da minha casa, e quando elas murcham, digo, ui, a coisa está pegando aqui, tem alguma coisa errada nesse ambiente. E é impressionante realmente a força que tem as plantas. Por isso eu queria te perguntar um pouco sobre esse assunto, porque para mim a planta faz uma grande diferença na minha casa. Então eu também compartilho dessa mesma opinião. E aí foi onde teve conflito, né? Porque eu falei assim, olha, a planta amarelou, o negócio tá feio. Aí ela falou assim, tá faltando o quê? Nutrientes, sei lá, sol. Não sei. Não vou falar nada sobre esse assunto. Tá. E aí, o que acontece? Eu, assim, como eu tenho o meu apartamento, então já coloquei todo o baguá,
E na hora que eu vejo que tem uma planta ali ruim, eu já pego e já vou ver qual que é o lá. E às vezes o negócio está pegando exatamente lá. E aí eu acredito que a primeira coisa, né, aí já entra a questão da limpeza energética, eu acredito muito. Então eu gosto sempre de limpar a casa com alecrim, né? Então você coloca uma essência de alecrim, o sal também. Eu vou dar um truque, a sálvia. Ah, tá, sim. E tem também aquele que esse eu tenho medo desse ritual, não faço não, mas você pega o palo santo, você pega de fuma a casa. Eu falo assim, eu não vou fazer isso não, vai que não, eu não faço. Mas do alecrim eu faço. Então você pega, limpa com o alecrim e depois você pega e borrifa com alfazema ou então com a lavanda, né? Porque aí você consegue harmonizar. Então você tira. E uma coisa muito boa para fazer é o quê? É colocar o sal grosso atrás de todas as portas. Mas aí por 48 horas. Gente, o sal grosso, do mesmo jeito que é bom, ele é ruim. Então tem que tomar cuidado, colocar só um pouquinho, tira. Aí pega esse sal e joga, e realmente eu acredito muito nas plantas, até porque a minha avó, ela tem, gente, minha avó tinha uma varanda enorme, cheia de plantas, e agora ela tem o jardim, com um monte de orquídea, as orquídeas dela sobrevivem. E então ela falava assim, ô Fia, planta pega mal olhado. Então eu sempre acreditei mais assim nessa questão da planta, de ser energia. Só uma coisa que é comprovado cientificamente. Não somente que as plantas têm mais sentidos que nós. Então pode ser que elas captem coisas que nós não podemos captar. Elas têm 9 sentidos, nós só temos 5. E isso é comprovado, que elas têm capacidade de se comunicar entre elas e passar informação entre elas, principalmente se elas são irmãs ou filhas, né? Como as minhas plantas lá na minha casa, que agora elas são tudo parente. Elas se comunicam entre elas através de substâncias que elas emitem, por exemplo, as aromáticas que emitem cheiro. Então, se uma delas pega um bichinho, elas têm a capacidade de passar para outra se proteger. Falar, eu fui atacada, então você se defenda aí como você puder. E isso é real. Elas fazem isso. Tanto pela raiz, quanto pelas folhas. Olha só, ela tem 9 sentidos. E o Feng Shui também são 9, hein? São 9. Agora que ela tem 9 mais que nós, porque eu não sei, mas eu sei que ela tem 9. 9 sentidos. 9 sentidos. Vocês não gostam de conversar, né? Porque uma tem orquídea, meu marido comprou uma orquídea, conversa com a orquídea tá lá. E ele conversa com ela. Aí também tem outra coisa, que a gente libera CO2, que elas se alimentam disso. Então também pode ser isso. Se ele fala demais com ela está se alimentando do que ele está soltando, mas não dá. Sobre a orquídea, né? Eu acho que eu não comentei na hora ali da minha palestra, mas estava escrito, da gente sempre procurar saber da onde é a origem das nossas plantas, né? Tipo assim, onde é que ela nasce sozinhas, assim, né? E como é que ela está na natureza, né? A orquídea, elas são epífitas. Elas não estão ali se alimentando da planta. Então, o que a orquídea faz é subir, né, nas árvores, não sei como, mas elas estão em cima, na natureza, e elas só estão se alimentando das coisas que estão no ar e da luz solar. Então, sabendo disso, a gente já pode imaginar por que ela não sobrevive nas nossas casas, na maioria das vezes. Marina, uma pergunta de leiga, tá? Que você falou sobre aumentar o cultivo da planta. A proporção é essa, geralmente? Tipo, essa quantidade de terra para 4 sementinhas? Sim. Esse é um kit que está preparado para isso, né? As 4 sementinhas, mas só que ela cresce, sabe? Por exemplo, a menta ou o manjericão é uma semente que é uma planta de 30 centímetros. E elas têm muitos filhotes, assim, né? Que elas soltam. Então, esse negócio vai ficar pequeno para sua planta. Por isso tem que mudar. E quando ela cresce, não pode botar mais semente para crescer outra junto?
Não, porque tem nutrientes limitados aí, sabe? Na verdade, a fibra de coco não tem nem muito, né? Então, por isso precisa ser mudado para poder ela ter mais nutrientes, mais tempo de... mais comida para ela, né? Digamos assim. Porque vai chegar um momento que vai acabar. Então, daí tem que repor ou mudar ela para outro lugar onde tenha mais terra, mais nutrientes. Onde você quer chegar? O primeiro passo sempre exige mais coragem. Então, vamos juntos? Na Faculdade Unigran EAD, você estuda onde e quando quiser, com ensino de excelência e plataforma de estudo própria. Com a Unigran EAD, você decide seu futuro. O momento é seu. Serviços eleitorais no exterior só podem ser solicitados pela internet, via título Net Exterior, e não é possível completar o preenchimento do formulário eletrônico sem a inserção da documentação digitalizada. Ou seja, procure e escaneie os documentos necessários antes de começar a preencher o formulário. Para preencher o formulário online, vá para a página do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Clique no menu Eleitor e Eleições e depois em Eleitor no Exterior. Na página seguinte, clique em Iniciar requerimento no final da página. Leia as instruções e clique em Próximo. Na primeira página do formulário, será necessário inserir dados sobre o seu título eleitoral anterior, se houver, nome completo seu e de seus pais e sua data de nascimento. Não se esqueça de preencher o formulário utilizando seu nome atual. Quanto aos dados do título de eleitor, caso nunca tenha tido título ou seu título esteja cancelado, selecione a opção Não Tenho. Nos demais casos, selecione a opção Tenho, mas os dados não conferem, uma vez que qualquer erro no preenchimento irá impedir a finalização do requerimento. Ao finalizar, clique em Próximo. Na segunda tela do formulário, você terá de inserir dados sobre os seus documentos brasileiros, Estado Civil, CPF, local de nascimento, entre outros. Nessa tela, você também terá a opção de inserir o seu e-mail para receber notificações sobre o andamento de seu pedido. Em seguida, você terá de enviar os arquivos com a documentação escaneada e a selfie. No exemplo deste vídeo foram inseridos a selfie segurando ao lado ou abaixo do rosto um documento brasileiro de identificação, o RG como documento de identificação, frente e verso, a declaração de residência no exterior, como comprovante de residência, certidão de casamento e de nascimento, como documentos extras para comprovar a identidade do requerente, e no campo Outros inseriu-se o documento militar. Ao finalizar, clique em Próximo. Na terceira tela, você terá de inserir dados sobre o seu local de residência atual. Ao finalizar, clique em Próximo. Na quarta tela, você verá uma prévia dos dados inseridos nas 3 primeiras telas. Confira os dados com bastante atenção, pois não será possível alterá-los após finalizar o pedido. Caso os dados estejam corretos, clique em Confirmar. Na quinta tela, você terá a opção de inserir o comprovante de pagamento de multas ou o formulário de dispensa de multas. Eleitores no exterior têm direito à dispensa de multas. Sugere-se que você anexe o formulário sempre. Caso você não tenha preenchido e escaneado o formulário assinado de dispensa de multas, o programa dá a opção de imprimir o formulário neste momento. Não se esqueça que o formulário só poderá ser aceito se estiver assinado. Ao finalizar, clique em Próximo. Após o preenchimento do requerimento, imprima a confirmação de requerimento ou anote o número do protocolo e clique no botão Finalizar.
Agora, basta aguardar o processamento do pedido pela Justiça Eleitoral. Você pode acompanhar o andamento do pedido no próprio site do TSE. Não é necessário comparecer a uma repartição consular. Uau, que lindo! Nossa! Você sabia? Uau, quanta coisa! E olha que aconchegante! Olha a mantinha pra gente ser aqui aconchegante. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Aí eu já quero ficar aqui. Aqui em Madrid, deixa um apartamento desse jeitinho para a pessoa. A pessoa não precisa se preocupar com nada dessa decoração. Uau, É só que chegar, incrível! Olha só! sentar no sofá. E cada detalhe, hein? Cada detalhe incrível. Ai, vamos ver a sala de jantar? Ai, que delícia! Tudo rosa, que lindo esse daqui, tudo rosinha. Uau! Olha, eu gostei dessa xicrinha. Já me vejo fazendo um cafezinho e tomando. E olha os vinhos aqui. Será que pode tomar? Quer um chocolatinho? Eu adoro. Ai, vamos ver o quarto, vamos ver o quarto. Vamos ver. Lindo, lindo, lindo. Super cheirinho gostoso. E tudo mais. Azul, para dar bastante tranquilidade, né? Uhum. Amei, amei. Agora eu acho que tá faltando 2 cômodos, sabe o quê? A cozinha. Banheiro. Ah, que banheiro mais cheiroso! Amei, amei, Um amei. espelhinho aqui. E um espaço bastante cômodo. Também gostei. Olha só o detalhe aí na porta. Nossa, Um eu coração. não tinha visto um coração, olha! Que lindo. Já dá pra fazer Cafezinho. cafezinho, ó. Que delícia. Dá pra escolher qual. Essa cafeteira ou uma de máquina. Adorei, hein? Muito bem pensado. E tudo muito limpinho. Ou seja, não precisa se preocupar com nada, né? Nada, nada. É só alugar e Aham. pronto. Então Ou você seja, só. se quiser... Vamos ver. Vamos ver. Eu sou muito curiosa, hein? E olha Uau, que lindo. Tem tudo aqui, né? Você pode fazer preparar sua janta aqui tranquilamente com todos os itens aqui. Eu acho que quem aluga pela Alquileres em Madrid tá arrumado, né? Tá muito bem. Só traz a Não precisa maleta. se preocupar, você traz Só a mala. Sim. E Ou já está em seja, casa. só colocar algumas coisinhas na casa, se quiser. Se quiser. Sim, se quiser pode. Eu colocaria, sabe o quê? Hum, Umas plantinhas. O que você acha? eu também. Colocaria aqui, ó, nessa janela, umas aromáticas. O que você acha? Hortelã, A salsinha. salsinha, Sim. manjericão. Pra colocar no molho de tomate. Ou na salada. O manjericão na salada também E a é uma salsinha na delícia. salada também, que é muito bom para a saúde. Eu colocaria alguns objetos pessoais, sim. Não que tenha falta, não tem assim muita necessidade, mas eu acho que eu colocaria só algumas coisas, porque tá de tão bom gosto, né? Sim. Só nos objetos, sabe aqueles objetos do coração que Claro, fazem pra você. parte da nossa história, da Claro. nossa vida? Claro, Que claro. na hora que a gente olha e fala assim, ai, foi do meu casamento, ai, aquela amiga querida. O toque Então, pessoal, né? toque Porque pessoal. aqui tem tudo. Aqui tem tudo, de muito bom gosto, né? Sim. E o toque pessoal a gente pode fora o dar para você cheirinho ficar e em a casa limpeza, realmente. né? Porque casa limpa Tá é limpo, outra coisa. tá cheiroso. Vamos fazer nossas plantinhas? Vamos. Bora.